Pessoal, olha só, eu fiz um vídeo hoje sobre válvula, daí eu removi ele porque, não que ele estivesse errado, pessoal, estava certo. As coisas que eu falei, isso que eu confundi algumas coisas, certo? Sentido da corrente elétrica, tá? E daí esse vídeo é uma correção do anterior, tá? O que acontece, pessoal? Estava correto o raciocínio dos capacitores, tudo que eu falei. Só que eu fiz um trocadilho, né? Eu falei do catodo, do anodo, agora eu estou fazendo esse outro vídeo como correção. A válvula, ela foi confeccionada, né? Foi elaborada mais ou menos em 1904, pessoal, por Fleming, tá? E ele patenteou ela, né? Ele fabricou e patenteou, tá? Então, o que acontece? A válvula ela tem um filamento ali. Esse filamento, pessoal, ele vai receber um aquecimento, certo? Mais ou menos uns 12 volts ou 6 volts vão ser aplicados ali. Depende da válvula e da configuração, tá? E através do aquecimento desse filamento, vai ser criada uma nuvem de elétrons. Porque tem o catodo, que vai ao terra, né? O catodo é o negativo, pessoal. Tá? Eu vou fazer esse vídeo de forma bem gradativa, bem lento, para mim não me perder também. Porque às vezes a gente vai seguindo uma linha de raciocínio e você perde no próprio raciocínio, ali nas palavras, tá? O catodo, tu consegue polarizar ele com resistor em torno de 470 ohms no GND, que é o terra frio, tá? E a placa controladora, tu consegue polarizar ela com resistor em torno de 1 megaohms. Por quê? O potencial da placa vai ser menor que o potencial do catodo, pessoal. Ó, catodo é negativo, tá? O potencial da placa controladora vai ser menor que o potencial do catodo. E no aquecimento do filamento vai ser criada uma nuvem de elétrons ali, ó, entre a placa controladora e o catodo. No momento que vem o teu sinal, ou do microfone, se tu estiver usando uma válvula triodo, que é na casa dos 20 kHz, ali é uma frequência baixa, é uma frequência que se encaixa numa válvula triodo, para que não aconteça, pessoal, a interferência, os ruídos, certo? Se for uma frequência na casa dos megahertz ali, ó, daí dá ruim. Dá ruim porque o capacitor que está entre o anodo, que é o positivo, e a placa controladora, ele não vai apresentar resistência suficiente e o ruído vai ultrapassar ele e vai voltar na placa controladora e vai dar interferência no teu sinal. Vai dar ruídos lá no alto-falante. Entendeu, pessoal? E daí o que acontece? A amplificação, ela acontece porque é acumulado elétrons ali, ó, porque a placa controladora ela tem um potencial menor que o teu catodo, pessoal. O catodo é o negativo, tá? Que está no GND. E daí, através do aquecimento do filamento, elétrons vão se acumular ali, formando a nuvem de elétrons. Quando o teu sinal vem, aí nesse momento que o sinal é amplificado por causa do acúmulo de elétrons. E detalhe, pessoal, os elétrons eles não se perdem, porque é um tubo a vácuo, um tubo de vidro a vácuo é uma válvula, né? Esse tubo aqui, ó, um tubo de vidro a vácuo.
Então os elétrons eles não vão se perder de forma alguma, eles vão ser atraídos por quem? Eu falei errado no outro vídeo, pessoal. Os elétrons são atraídos pelo anodo. O anodo é o positivo, não pelo cátodo. Eu falei cátodo. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, como correção, pessoal. Eu não gosto de deixar nada errado, né? Então, o que acontece? Vai haver, os elétrons não vão se perder, porque eles estão dentro de um tubo a vácuo, né? Onde o ar é retirado. E daí eles vão em direção ao anodo. E o anodo, pessoal, onde tu recebe ali uns 200 volts, porque a válvula ela suporta altas tensões, né? 200 volts. E ele tem um resistor no anodo para te poder coletar o sinal e o teu sinal ir lá para o teu alto-falante ou para outra válvula que vai continuar amplificando esse sinal, né? A corrente elétrica ela se dá no sentido real dentro da válvula, porque vai do negativo para o positivo. E qual é o sentido convencional que nós usamos do positivo ao negativo? A gente vai explicar um circuito elétrico, nós explicamos, tu tem uma fonte de alimentação ali, toda fonte tem diferença de potencial, né? Então, que é o gerador. E daí vai do positivo ao negativo, que é o sentido convencional. O sentido real acontece na válvula, que vai do negativo ao positivo. Quem é o positivo é quem tem a falta de elétrons. Quem é o negativo é quem tem o excesso de elétrons. Então os elétrons vão do anodo ao cátodo, sendo controlados pela placa controladora. Entendeu? Por exemplo, lá no cátodo eu tenho 5 volts ou 2 volts, vamos botar 2 volts lá no cátodo, na placa controladora eu vou ter menos 2, porque daí os elétrons não vão ultrapassar ela. A diferença de potencial entre os dois vai haver quando o meu sinal chegar ali. Ou o meu sinal do microfone, ou da guitarra, ou o sinal de um violão elétrico, entendeu? Aí sim vai haver, na diferença de potencial vai haver a amplitude, entendeu? A amplificação. Vai acontecer a amplificação desse sinal. E daí o que acontece? Por isso que eu falei assim, ó, capacitância parasita. Ó. Grava bem essa palavra, pessoal. O que é capacitância parasita? Capacitância parasita. A capacitância boa é quando o capacitor faz o desacoplamento das RFI, das MI, manda para o terra. Ou faz o acoplamento. Entendeu? O que é o acoplamento? Esse capacitor bom que tem no amplificador, vamos supor, eu tinha dado um outro exemplo, um capacitor de 100 microfarad, para onde vai o meu sinal, para onde vai para outra válvula ali para amplificar mais, e vai lá para o meu alto-falante, tá, pessoal? Esse daí é o capacitor bom, ele faz o acoplamento. O capacitor que faz o acoplamento, ele acopla um lado do circuito ao outro e não deixa um lado interferir no outro. Olha que interessante. O capacitor ruim, pessoal, o capacitor ruim, ele vai pegar e ele vai apresentar uma baixa resistência aos ruídos, tá? E como esse capacitor ele está entre o anodo é o positivo, pessoal, e a minha placa controladora, o sinal vai voltar, em vez de ir lá para o meu capacitor que está fazendo o acoplamento, entendeu? Ele vai voltar e vai interferir, pessoal. Vai provocar ruídos no meu sinal. Entenderam a diferença, pessoal? Então, eu estava falando sobre triodo, né? Seria esse. Tetraodo. Pentaodo. Quanto mais placas, pessoal, olha o que acontece. Olha, era essa linha de raciocínio que eu queria explicar
E eu acabei me perdendo em anodo e catodo, e daí eu achei que o vídeo não ficou bom. A linha de raciocínio até que estava interessante, eu olhei o vídeo. Só que daí eu me perdi, ó, que os elétrons vão do catodo, que é o negativo, para o anodo, que é o positivo. Certo, pessoal? O anodo, que tem menos elétrons, né, vai atrair os elétrons que saem do catodo. Então, por que foram colocadas mais placas? Quanto mais placas eu colocar, pessoal, é como se eu estivesse colocando capacitores em série. Porque o que é um capacitor? Capacitor são duas placas e um dielétrico. O que é um dielétrico? É um isolante. É como se cada placa que eu colocasse fosse um capacitor em série. E quem é o isolante? É o ar? Não temos um capacitor lá com núcleo de ar? Aquele que a gente move, né? Ele se afasta e se aproxima. Então o ar vai ser o dielétrico. E quanto mais capacitores eu coloco, se tu vai fazer o cálculo dos capacitores em série, vamos botar 10, vamos botar 4, então, 4 placas controladoras ali, ó, tá? Um hexaodro, tá? Hexa é 6, né? Hexaodro é 6, tá? Cada capacitor desses aqui, pessoal, em série, a menor capacitância que tiver entre eles, a equivalência de todos eles vai dar menor que a menor capacitância. E daí eu tinha falado da fórmula. A fórmula é reatância capacitiva, que é XC, igual. E daí tu vai ter o 1 ali, ó. Eu chamei o 1 de denominador, pessoal. O 1 é numerador, eu estou me corrigindo nisso também. O 1 que está ali em cima é numerador. E o denominador é a fórmula que está dividindo o número 1. Que é a fórmula 2π vezes frequência vezes a capacitância. Quanto maior a frequência, vocês concordam comigo que esse número 1 em cima ele está representando a resistência do capacitor, que é a reatância capacitiva? Quanto maior a frequência, quanto maior o denominador, quanto maior o denominador, o número de baixo, quanto maior ele for, menor vai ser o número de cima, menor vai ser o numerador, menor vai ser a minha resistência. Então, quanto maior a frequência, menor a resistência do capacitor. Quanto maior a capacitância, menor a resistência do capacitor. Vocês concordam comigo se eu coloco vários capacitores em série, a equivalência deles, a capacitância se torna insignificante, tornando maior quem? A resistência desse capacitor. Em vez dos meus ruídos tomarem o capacitor ruim, que a capacitância parasita, pessoal. Por isso que ela chama de um parasita, é algo ruim, tá? Falou em parasita, não é algo bom, né? Então, a capacitância parasita, pessoal. Olha que interessante essa palavra. A gente gosta de falar, né? É uma palavra diferente. Capacitância parasita. Vai ter uma maior resistência o meu capacitor se eu tiver uma capacitância baixa. Os ruídos não vão retornar para a minha placa controladora, eles não vão interferir. Olha que interessante isso. E daí eu já quero sanar a dúvida, né, do inscrito que me perguntou. Esses dias eu respondi, mas a dúvida de um, né, outros têm também, né. Então o que acontece? O inscrito me perguntou assim, tá aí os resistores, para que eles servem na válvula? Eu acho que eu tinha mostrado essa válvula aqui para vocês, pessoal. A válvula, essa aqui é 3 mA, se tu vai olhar o datasheet dela, que ela suporta. Os resistores são para diminuir a corrente elétrica, porque daí eles vão dissipar sobre o corpo deles em forma de calor a corrente, né? E além do mais, os resistores eles trazem a diferença de potencial, entendeu?
Ali, ó, a gente pode falar até em o resistor ali de 1 mega ali na placa controladora, ele vai fazer com que ela se torne mais negativa que o meu catodo, que está com 470 ohms ali, ó. Maior a queda de tensão, maior a resistência. Entendeu, pessoal? Quanto maior a resistência, maior a queda de tensão, menor a corrente. Aquele resistor ali, ele ajuda tanto a polarizar o teu sinal, aquele resistor de 1 mega lá na placa controladora, ele ajuda tanto a polarizar que o teu sinal chegue na placa controladora, como também ele ajuda nas interferências, pessoal. Ele manda as interferências para o terra. Olha o papel do resistor. E o capacitor também, ele me perguntou para que serve o capacitor. O capacitor, ele serve como acoplamento, ele liga 2 circuitos e não permite que um interfira no outro. E também o capacitor, ele funciona como uma chave aberta para corrente contínua, e para corrente alternada ele funciona como um fio para o teu sinal poder passar a amplitude do teu sinal. Entenderam, pessoal? Por que tem a diferença ali, ó? Para que o teu catodo, que é o negativo, e a placa controladora, eles estão praticamente no mesmo potencial. A placa controladora está num potencial menor, segurando os elétrons ali, ó, formando a nuvem de elétrons. Porque quando o teu sinal chegar ali, daí vai haver uma diferença de potencial na placa controladora, certo? Ela vai conduzir, e só que ela vai conduzir um sinal amplificado para o teu anodo. Eu falei catodo na outra. Anodo, que é o positivo. Esse vídeo, pessoal, é para me redimir com vocês, um pedido de desculpa, né? Porque eu falei, numerador é o de cima, pessoal, denominador é o de baixo. Eu me perdi nas minhas palavras, tá? Eu falei ao contrário. Foi para corrigir isso. E para dizer, quanto mais placas controladoras, tu pode trabalhar com uma válvula com maior potência. Entendeu? A quantidade de placas controladoras é a quantidade de potência que a válvula pode trabalhar. Entendeu? Porque quanto mais placas controladoras, menor a capacitância. Sendo menor a capacitância, maior a resistência desse resistor que está entre o anodo e a placa controladora, fazendo com que ele bloqueie os ruídos, pessoal. E uma alta frequência dá muito ruído, a gente sabe, né? Então, olha que interessante esse raciocínio. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo e puder deixar o seu joinha no meu canal, pessoal. Se você puder se inscrever no meu canal, para me ajudar a colocar conteúdos cada vez mais elaborados para você, pessoal. Como eu falei em outro vídeo, quem sabe eu não estou te trazendo um conteúdo novo, mas eu estou te lembrando de algo que estava lá engavetado, quem sabe? Entende? Certo, pessoal?